Olá, turma, muito boa noite para você chegando agora aqui nas redes sociais do Portal Tri, Portal do Beltrão e também do Portal São Miguel. Nós chegamos com o nosso Portal Entrevista nesta terça-feira, só que olha, não vai ser comigo, né? Hoje você vai conferir uma super entrevista, um podcast realizado pelos alunos de altas habilidades da parte da tarde do Colégio Teodoreto sobre o Setembro Amarelo e tiveram aí uma convidada especial. Quer saber tudo? Quer conferir tudo que aconteceu? Então, após a vinhetinha, nós já voltamos direto aqui da Escola Teodoreto, com a gurizada da Altas Habilidades, da turma da parte da tarde, com o nosso Portal Entrevistas especial, Setembro Amarelo. Após a vinheta, não sai daí, que é rapidinho. Boa noite, me chamo Flávia e hoje vamos abordar o tema Setembro Resiliente, com o podcast Vozes Resilientes, criado pelo Polo Educacional Altas Habilidades. Boa noite a todos, e para abordar esse assunto que é tão importante, tão interessante, nós estamos aqui com as nossas convidadas especiais, que é a assessora de direção, a Daia, e também a psicóloga Carla Rocha, que é especialista no assunto. E para começar, né, esse tema bem descontraído, nós já vamos ler um textinho que um dos alunos preparou para nós, que diz mais ou menos assim: pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Essa tempestade vai passar. Acredite em você. E para você, e para quem não sabe o que é o Polo de Altas Habilidades, como funciona, nós vamos então ouvir a nossa querida assessora, que vai explicar um pouquinho para a gente. Boa noite. Nós temos, desde o ano de 2017, um polo de atendimento educacional especializado, altas habilidades e superdotação, onde a gente atende alunos que apresentam indicadores de altas habilidades. Esses alunos eles vêm 2 vezes por semana no contraturno, onde eles desenvolvem projetos, atividades, de acordo com o interesse deles, de acordo com as habilidades que eles possuem. E para falar um pouquinho sobre um projeto que foi desenvolvido por alguns alunos que frequentam esse polo, nós temos aqui as alunas Flávia e Janina. A Janina vai falar um pouquinho, vai explicar melhor sobre esse trabalho que elas desenvolveram neste mês. Boa noite, meu nome é Janina, eu sou aluna do Altas Habilidades e vou falar um pouquinho para vocês mais sobre o projeto. Foi criado com o objetivo de tirar as grandes dúvidas dos adolescentes e... como o próprio nome diz, vozes resilientes, é para que a nossa voz, como adolescente, seja um pouco ouvida, né? Porque hoje em dia, a gente sabe que é bastante difícil que os adultos nos entendam, pelo fato de eles terem uma criação diferente da nossa. Bom, e antes de ir para as perguntas mesmo, eu queria tirar uma dúvida minha, no caso, né? Em saber o que te levou a ser psicóloga. Então, boa noite meninas. Eu sou formada então há 16 anos, já é uma boa caminhada dentro da psicologia. Mas na época, eu não lembro de ter um grande desejo pela psicologia. Na verdade, eu acho que nem conhecia muito assim, né? Mas era o que era possível na época. E só que hoje, né, e eu acho que desde que eu iniciei, assim, eu fui muito feliz da minha escolha, porque hoje eu tenho uma satisfação e uma realização muito grande em trabalhar com a saúde mental, assim. Eu digo que eu construí carreira nessa, né, enquanto estudo e quanto à prática, atuação na questão de saúde mental e na psicologia. Hoje eu sou bem satisfeita. Então, vamos seguir então com as perguntas feitas por alunos aqui da escola, colocadas em uma caixinha, selecionadas cuidadosamente por nós, para serem trazidas até a psicóloga Carla. Por que a cor amarela foi escolhida para representar o Setembro Amarelo? E por que o mês de setembro foi selecionado para essa causa? Então, o mês de setembro ele foi selecionado como uma data, né? Um período, né? Tem a data do dia 10 de setembro, mas ele entrou como uma política pública, né? Para lembrar, então, e para se falar da prevenção ao suicídio e também de autolesão e automutilação, né? A última portaria, então, entrou a autolesão também.
né? A história conta, né, se a gente procurar no Google ali, fala de um acidente, né, de um rapaz norte-americano que se acidentou com um carro amarelo. E aí se acidentou e se suicidou, né, com o carro amarelo, e aí conta, né, que no velório dele ofereceram então flores amarelas e o lacinho amarelo, que é esse lacinho hoje que simboliza, né, que faz alusão ao mês de setembro. Mas esse mês é extremamente importante porque é um mês, claro, é importante que a gente fale o ano todo sobre isso, né, sobre saúde mental e o leque de assuntos que trazem a questão de saúde mental. Mas o mês de setembro acho que pega no calcanhar de Aquiles, assim, que é aquilo que a gente tem medo de tocar e é aquilo que precisa ser tocado por ser uma questão de saúde pública, né, pelo tanto que a gente tem de questões de sofrimento psíquico, de saúde mental e, consequentemente, de suicídios. Bom, o que a solidão pode causar em alguém e quais medidas podem ser tomadas para superar a indecisão, que muitas vezes é uma consequência? Eu vou pedindo ajuda, tá? Então, vocês vão sinalizando que eu vou passando. A solidão, são perguntas de alunos, né? Então, assim, ó, a solidão é um tema bem complexo, assim, e a solidão, nesse momento que a gente vive, contemporâneo, agora é um tema complexo. E se atravessa muito pelas questões que a gente está vivendo, pela tecnologia, principalmente, assim. Então, as pessoas têm se isolado, né? Então, as relações sociais, ou as relações mais íntimas, elas têm ficado mais rasas, assim, mais superficializadas, né? Mais líquidas, como tem se discutido, né, como dentro da filosofia e outros campos de conhecimento. Mas como lidar com isso? Vou fazer uma resposta talvez simplista, assim, mas eu acho que tem o seu valor, que é que a gente tem que voltar a se reconectar com as pessoas, né? A gente lidar com a solidão tem que voltar a se reconectar, ao mesmo tempo que a solidão ela é parte da nossa condição humana, assim. A gente não consegue fugir disso. Então, assim, alguma parte sozinho a gente sempre vai ter. E eu acho que tolerar isso também é um desafio, porque hoje a gente não tolera muito bem isso, assim, né? Então, a solidão ela faz parte da condição humana, mas o excesso, o isolamento, sim, pode causar algum dano, sofrimento, né? Quanto à indecisão, eu vou fazer um recorte bem breve, né? Mas eu acho que dá para explorar, é um assunto que daria para falar um monte. Mas sabe quando eu falei que eu não tinha muita opção e fiz psicologia? Então, assim, a gente tende a ficar mais indeciso quanto mais possibilidades a gente tem, né? Então, a possibilidade ela tende a gerar muita angústia, né? Então, às vezes, quando a gente tem um leque menor, a gente tende a tomar uma decisão mais rápido. Hoje, a gente sabe que tem um estímulo vastíssimo de coisas, de pessoas, de relações, de tudo, assim. Então, tem muito. Isso talvez deixe a gente um tanto angustiado e com dificuldade de decidir. Talvez há anos atrás era assim, Carla, tu pode fazer psicologia. Eu lembro na época eu queria farmácia. Queria não, pensava nos dois. O que eu podia era acessível, era psicologia. Então vamos fazer psicologia. E lá a gente ia, né? E tive a sorte, talvez, de me encontrar ali, né? E me reconhecer ali. Mas eu acho que o nosso momento hoje oferece muita coisa. A gente tem muito estímulo e isso deixa as pessoas muito mais indecisas. Mas isso é um recorte, né? Dá para falar muita coisa sobre decisão e a solidão, né? Ok. Então, dando sequência, como lidar com a preocupação excessiva em relação ao futuro, que pode levar à sensação de desespero? Preocupação, como eu falei, assim, eu acho que algo que tem se atravessado muito no nosso momento, de uns anos para cá, é o excesso de informações, né? Então, assim, a gente deveria ser mais tranquilo, às vezes, e vivendo aos poucos, sabe? E tateando, e vivendo, e curtindo, assim. E eu acho que hoje em dia, nos últimos anos, principalmente, a gente tem tido muito estímulo de produza, faça, vença, seja feliz. E isso tende a deixar a gente muito deslocado, às vezes, de coisas que são comuns à vida, né? A vida perfeita, no caso. A vida perfeita, a felicidade como um produto que pode ser comprado, né? Eu acho que quando a gente vai relaxando e vivendo, né? Eu até brinquei quando eu vi essa pergunta, que eu falei assim, vivendo, né? A gente vai vivendo e vai sentindo, né? Eu acho que levar ao desespero é quando a gente cai nesses discursos, né? Nessas falácias de que tem que ser feliz o tempo todo, tem que ter sucesso o tempo todo, tem que produzir o tempo todo, então não dá para descansar muito,
né? Tem que produzir, se descansa, se culpa. Eu acho que é aí que a gente consegue andar nesse... Mas é uma linha bem tênue, assim. Eu acho que é um baita desafio hoje enquanto saúde mental. Além de que... Tem toda aquela questão também das redes sociais. Porque o pessoal começa a olhar as redes sociais e ver a vida perfeita. Ninguém mostra a sua vida real. Eu acho que isso influencia bastante porque causa uma certa ansiedade. O adolescente está lá assistindo, mas o fulano já fez isso, já conseguiu isso. E eu acho que isso, de certa forma, cria, né, uma angústia profunda, bem maior do que se não tivesse tanto acesso às tecnologias. Até porque cada um tem seu tempo, e é como diz a frase, né? Quando chegarmos à ponte, então pensamos em atravessar. Eu acho que é bem válido esse tema, enquanto saúde mental, telas, redes sociais, porque assim, eu já ouvi relatos de pessoas que deletaram as redes, saíram das redes por não suportar ter contato com aquilo, né? E aí a gente brinca, assim, às vezes no meio das pessoas que trabalham em saúde mental, assim. A gente pensa que a rede social ela faz um recorte, então eu tiro um recorte do meu melhor momento, né? Tirando poucas pessoas que relatam seus piores momentos, mas a maioria nossa é uma grande vitrine social, né? Então, se diplomou em alguma coisa, comprou um carro, viajou, pulou de paraquedas, enfim, as pessoas fazem esses recortes, né? E aí, se a gente pensar isso no macro, vamos pensar que as pessoas vivem isso uma vez ao mês ou a cada 3 meses, só que todo mundo posta isso. Então, a gente tem a sensação de que as pessoas estão vivendo tudo, né? Todo o tempo estão vivendo. E isso dá uma sensação de muita angústia, né? E se sabe, assim, já tem muitas pesquisas em torno disso, de quantas pessoas postam coisas que não vivem. Então, assim, pesquisas que dizem que quanto mais posta selfie, menos bem está. Quem mais posta tem emocionalmente não está legal, né? Então a gente começa a ver essas inversões, ou mesmo assim, se maquia, tira a foto e vai para a cama chorar, por exemplo, né? Então tem muito disso, e as redes sociais fazem esse recorte, né? Então dá uma falsa sensação de que todo mundo está vivendo extraordinariamente bem, só eu que não, né? Carla, como que a gente pode identificar as pessoas, os adolescentes principalmente, eles dão algum sinal de que tem algum pensamento suicida? Aí eu já vou falar de algo que é um mito, né? Que a gente fala os mitos das situações da prevenção ao suicídio ou do próprio suicídio em si, que é assim, que sempre fala, né, que quem fala não faz, né? Então, normalmente, comumente, as pessoas que em algum momento tentaram suicídio, elas falaram. Então, assim, o primeiro recurso que a gente tem para sinalizar quando a gente está com sofrimento psíquico é a fala, né? Mais tarde, a gente vai usando recursos mais regressivos, vamos dizer assim. A fala é o que a gente tem de mais elaborado enquanto ser humano, a gente fala, né? Então, as pessoas sinalizam pela fala que elas não estão legal. Quando isso não é ouvido, elas começam a sinalizar de outras formas. Comportamento agressivo, isolamento, é muito comum. Se retirar das relações, que é o isolamento, né? A autolesão, a automutilação. Então, elas começam a desenvolver quadros que a gente diria de transtornos mentais. Elas começam a adoecer. Então, o suicídio é a última instância, né? Como a gente estava comentando antes, pensar em morrer é algo muito comum, né? Então, eu pensar em morrer. Todo mundo, em algum momento de estresse, algum momento difícil, já pensou, queria sumir, ou queria morrer, ou não queria ter nascido, né? Isso a gente ouve, né? Eu não queria morrer, mas às vezes eu não queria ter nascido. Mas agora, eu ter um pensamento desse solto, tranquilo, a gente pode falar sobre isso, pode pensar, isso não é um problema, não é nem um sinal. Agora, eu planejar é uma baita sinalização, né? Então, eu parei de falar, de falar que eu estou triste, que eu estou mal, e eu me calei. E eu fui lá, comprei uma corda, vi onde está a árvore, sei qual é o momento que ninguém está por perto. Aí a gente já começa a se preocupar, e muito, né? Que aí a gente já vê que tem um plano arquitetado, né? Será que uma pessoa que ela tem uma ideia suicida, a intenção dela é só acabar com o sofrimento dela, ou ela pensa muitas vezes em atingir outras pessoas?
Na maioria das vezes, vou colocar a maioria porque eu acho que a gente não tem como generalizar o comportamento humano, né? Mas, assim, 99, 100% vão pensar que é um recurso muito ruim para chamar atenção ou para atingir alguém. É o pior recurso que se teria, né? Daria para se chamar atenção ou atingir a pessoa de várias outras formas. Por exemplo, chegar e conversar, enfim. Então, seria um recurso muito ruim. Mas 99, vamos colocar aí 1% para que seja para atingir, são pessoas que estão em extremo sofrimento, em extrema angústia, assim. E aí, às vezes, vem essa frase, né? Será que ela quer acabar com a vida ou quer acabar com o sofrimento, né? Quando tu conversa com alguém que está em tentativas recorrentes de suicídio ou pensa muito no suicídio, ela não tem, a gente fala que ela tem uma visão em cone, né? Ela não consegue analisar ou ponderar, eu tenho filho, eu tenho meu emprego, eu tenho família. Isso tudo é como se saísse do campo de visão dela. E ela só quer parar de sofrer, né? Ela quer parar de sofrer. Mas seria um recurso muito, quase que patológico, ou esquizofrênico, ou uma coisa muito, ou perversa, de eu acabar com a minha vida para te atingir, né? É um recurso muito doentio, assim. 100%, 99% é em função do próprio sofrimento, e não que acabar com a minha vida para te atingir eu não esteja sofrendo, né? Mas é o próprio sofrimento que motiva. Carla, essa questão da fala, o adolescente, até mesmo uma criança, chegando falando que queria morrer ou que seria melhor morrer, não seria, na verdade, um grito de socorro, uma forma de externalizar isso, essa dor, essa angústia que está sentindo? Porque eu vejo muito, hoje, nos dias atuais, a gente vê muito se falar em geração Nutella, em mimimi, e, na verdade, às vezes, ele só está querendo colocar para fora algo que está sentindo, como se fosse um grito de socorro. E aí ele acaba tendo essa negatividade para si mesmo. Então, não se gosta, prefiro morrer, eu queria morrer, entende? E eu já vi até certas falas semelhantes a essas. Então, essa fala seria um grito de socorro, ou geralmente a gente poderia abordar como uma chantagem emocional, como muitas pessoas acham? Então, eu acho, pegando a resposta da mesma pergunta, assim, ó. Às vezes a gente vê isso, assim, é mimimi, ou quer chamar atenção. Você está fazendo isso para chamar atenção. A gente volta a falar assim, ó, se for para chamar atenção, é um recurso muito regressivo. Então, é uma criança, um adolescente, um adulto, que literalmente precisa de atenção, né? Porque a gente vulgariza esse chamar atenção como, não é nada, né? Nem vou dar bola, porque é só chamar atenção. Mas quem utiliza esse tipo de recurso, vou me matar, né? É um baita sinal, né? Então, assim, qualquer momento que isso aconteça, é uma sinalização. E eu acho que a gente tem que... E aí que eu acho que esses momentos assim favorecem, porque a gente tem que ter tranquilidade em falar sobre isso, né? Tranquilidade em falar com aquela pessoa que fala em algum momento assim, que está pensando em morrer, que está pensando em se matar, ou que está num sofrimento intenso, né? Porque muitas vezes a gente tem muito medo de tocar nesse assunto, não faz nada, é só dar uns burburinhos por fora, deixa quieto, e daqui a pouco esse sujeito para de falar. Mas ele para de falar, ele para de se relacionar, ele pode usar alguma substância, né, drogas, enfim, ou ele começa a se cortar, e aí sim que a gente vê que a coisa está indo, sabe? O falar ainda, quando as pessoas estão falando, a gente fala, não, que show, elas estão falando, está processando aquilo, ela está trabalhando isso. Parou de falar, a gente começa a ficar meio assustado, assim, não assustado, preocupados, né? Porque eu acho que a gente não tem que se assustar com esse tema, a gente tem que ter tranquilidade em falar sobre isso. Então, eu quero perguntar para a Daia a questão da escola. Como a escola percebe esses sintomas, essas características dos alunos, e quais são as atitudes que a escola toma diante disso? Sim, a gente identifica bastante, até com bastante frequência, alunos isolados, alunos que fazem comentários que, por vezes, nos deixam aflitos, né? E apreensivos, principalmente, eu acho que principalmente é o isolamento, né? E às vezes eles nos procuram, eles comentam alguma coisa, que eles não estão bem, que eles não veem sentido, que os pais às vezes não incentivam eles. E nossa primeira ação sempre é chamar a família, né? Buscar a família
e pedir o apoio deles, né, sempre enfatizando que não é uma frescura, que não é uma brincadeira, que é importante. E nós pedimos o atendimento psicológico para esse aluno. Então, a gente sempre orienta primeiro a família, né, e aí sim, se é caso a família não buscar uma solução, a gente então procura as redes mais próximas, né, o Conselho Tutelar, o CRAS, o CRES, o CAPS, né, enfim, quem for preciso aí. Então, vamos lá. A outra pergunta é: meus pais ficaram preocupados com a possibilidade de eu cometer suicídio há alguns meses. Existe alguma maneira de tranquilizá-los em relação a isso? Geralmente, quando um adolescente, um filho, né, sinaliza não estar bem, ou sinaliza, né, o fato extremo que é o suicídio, obviamente os pais se preocupam bastante, né? Nesse sentido, e a gente sabe assim, ó, que existe indícios, né, de quem faz a primeira tentativa de suicídio, às vezes faz de novo, né? Então, assim, a gente tem esse índice de que não fica muitas vezes pela primeira vez, né? Tentou e para. Mas assim, como tranquilizar os pais que está tudo bem, né? Aí eu acho que vem o básico da relação, né? Quando a gente começa a conversar, ter um bom vínculo, fazer essa troca, eu acho que é aí que os pais também começam a se tranquilizar. O problema é quando isso acontece e daqui a pouco ainda assim existe um abismo na relação entre pai e filho, né? Porque assim, quem é pai e mãe, né, a gente sabe que a gente se tranquiliza quando vê que eles estão próximos, que eles compartilham coisas da vida deles, que eles compartilham as aflições, frustrações, coisas boas, né? Aí a gente entende que está legal. Então, talvez a via mais fácil da gente tranquilizar alguém é se aproximar dela e vincular, né? E manter com um bom diálogo, enfim, acho que isso é o básico, mas é super importante, assim, né? Tenho medo de que o suicídio pareça ser a única saída para o que estou sentindo. Ao mesmo tempo, tento ajudar uma pessoa do meu convívio, que também está passando por dificuldades. Como lidar com essa situação desafiadora? Procurando ajuda, né? Então, assim, o suicídio, vamos pegar que é o quadro mais extremo da saúde mental, né? O ato deliberado de tirar a própria vida, é um quadro extremamente complexo, né? Então, assim, se vem um profissional só atender, ainda assim é complexo. Imagina alguém que talvez não tenha o conhecimento para lidar com aquela situação. Então, é mais complexo ainda. Colocando mais uma complexidade que é eu também estar sofrendo, né? Então, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com alguém que está sofrendo é tentar procurar ajuda, né? Num primeiro momento, com alguém de vínculo, a gente sempre conta nossas coisas mais difíceis e íntimas para quem a gente tem vínculo, e a partir daí talvez se encaminha, né? Profissionais da saúde ou, enfim, da assistência social, alguém que pode dar um apoio para as pessoas. Mas a ideia é nunca segurar isso sozinho, porque é muito difícil. É muito difícil, né? Eu já vi casos das pessoas falarem coisas extremamente difíceis de ou vontade de morrer, ou própria violência, enfim, e pedir segredo, né? Então, com demandas assim, a gente nunca guarda segredo. E a gente sempre fala assim, que não vai guardar segredo por um ato de cuidado, né? Porque às vezes assim, eu vou te contar, mas tu tem que guardar segredo. A gente não pode guardar segredo com algo tão sério, e não pode segurar para si por ser uma demanda muito difícil de se lidar, né? Por ser complexa. Procurar ajuda, então. Assim, esses dias eu estava lendo um livro, né? E no livro falava, é um livro de autoajuda, eu gosto muito, né? Enfim. Ele falava, você pode ajudar as pessoas, pode ajudar os seus amigos. Só que nunca carregue o peso do que ela está sentindo em você. Você pode ajudar sim, mas não segura isso pra você. Não pesa pra você, não pega a dor do outro, o sofrimento do outro, o que ele está passando pra você. Isso não é seu, isso é dele, você pode ajudar, mas de outras formas. O tratamento para pessoas com pensamento suicida varia de pessoa para pessoa. Existem métodos comuns ou recomendados? O tratamento, a gente poderia pensar... o tratamento, vamos pensar assim, eu vou sair um pouco do que a gente pensa enquanto modelo biomédico, tá? Mas o tratamento para uma pessoa que está em sofrimento psíquico é voltar a se sentir bem.
É voltar a se conectar com a vida, é voltar a ter sentido, olhar para as coisas, se reconhecer, né? A gente pode ter muitas vias para fazer isso, né? Claro que quando a gente já está num ponto de recuperação, por exemplo, já estou num ponto de sofrimento, o que a gente sempre orienta é profissionais de saúde, né? E os profissionais de saúde vão conduzir esse processo. Mas muitas vezes, quando a gente está em sofrimento, a ideia é que a gente aumente qualidade de vida, sempre, né? E aí a gente vai falar daquilo que nos dá qualidade de vida, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com esporte, que tem a ver com espiritualidade, que tem a ver com vínculos de qualidade, né? Então não tem uma forma, né? Não, a única forma de eu sair do sofrimento é indo no psicólogo? Não. É indo no psiquiatra? Não. Mas é a forma que a gente tem, às vezes, mais legitimada e que, sim, é uma forma super importante também. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre qualidade de vida sempre, né? Sempre tem que pensar sobre isso. Quando se trata de ajudar alguém com a depressão, qual é a abordagem mais aconselhável? Ouvir e conversar, simplesmente ouvir ou demonstrar afeto, como oferecer um abraço, ou enfim? Talvez todas essas, né? Todas essas opções, assim. O que a gente tem, voltando, né? Tratamento de sofrimento psíquico, né? Que é o que a gente mais utiliza hoje. O que a gente tem da tecnologia mais avançada são as relações. A gente pode pensar que quando quebra uma perna, a gente pode fazer uma cirurgia, a gente pode fazer um gesso, a gente tem uma tecnologia dura, que a gente chama, que a gente pode pegar e colocar ali, né? Para sustentar, para dar suporte por um tempo. Saúde mental a gente não tem isso, a gente não localiza em nenhum lugar. Não adianta abrir a cabeça porque fazer uma cirurgia na cabeça, né? Então, o que a gente tem de mais evoluído hoje e de mais sutil, eu digo assim, mais elaborado, são as relações, né? Então, assim, quando tu fala da conversa, do diálogo, do afeto, isso é extremamente importante, né? E cada vez mais, assim, em termos de abordagens, de tratamento, se valoriza isso, né? Tem muitas falas e sobre uma escuta com qualidade, né? Relações de qualidade, porque é tudo isso que faz a gente ter saúde mental, né? Não é o remédio. O remédio nos dá uma... Mas a gente ter qualidade nas relações é o que nos alavanca, né? É só a gente pensar na gente, em momentos que a gente teve muito difícil, de desespero ou situações muito difíceis. O que tu queria? A gente queria talvez alguém que nos acalmasse, alguém perto, alguém que se colocasse junto, né? É isso. A gente não queria só alguém que desse um remédio. Então, isso faz toda a diferença, né? Com certeza. A questão da escuta, né? Ela é muito importante. Porque a gente validar o sentimento do outro. A questão quando alguém vem com a fala, se expressando, falando que está sofrendo, de olhar para a dor, tanto da criança quanto do adolescente. Porque hoje em dia é comum as pessoas lidarem como isso fosse normal dessa geração de agora, como a gente comentou antes. Então, validar o sentimento do outro, a escuta, a validação de sentimento. Está sofrendo? Importa, porque a dor é dele, ele está sentindo. Para mim pode parecer nada, mas para ele pode ser tudo. Então, é muito importante essa questão da escuta, do compreender, da empatia com o outro, independente da idade. E a escuta, assim, acho que pegando um ponto bem importante, é a escuta sem julgamento, né? Porque a gente não consegue quantificar o sofrimento, né? Então, mas porque às vezes a gente ouve isso, né? Alguém está mal por alguma situação e fala, meu Deus, mas olha o fulano lá, né? Está bem mais sofrido que você, olha... Claro, a gente pode ter um olhar para fora, né? E eu acho que isso dá uma orientada, às vezes, no nosso afeto. Mas nunca desvalidar o que aquela pessoa tem enquanto subjetividade, né? Então, se ela está sentindo, ela está sentindo, né? E isso tem que ser validado, porque a gente entende assim, ó, na medida que aquilo é validado, aquilo existe. E se existe, eu posso operar sobre aquilo, eu posso provocar mudanças. Agora, se eu falo uma coisa para a Daya, a Daya fala assim, para com isso, então eu pego, recolho o meu sofrimento e vou fazer o quê? Agora, se ela fala, tá, me explica melhor o que é isso. Então, aquilo existe. E se existe, eu posso ressignificar, eu posso lapidar, eu posso mudar alguma coisa da forma de eu sentir, de eu subjetivar isso. Ótimo, ótimo. Traduziu o meu pensamento.
Como ajudar uma pessoa que não quer ajuda? Então, a gente às vezes tem que tomar cuidado um pouco com esse discurso de que as pessoas não querem ajuda, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar sozinho. Então não é uma coisa de escolha, me parece assim, né? Não é uma coisa que eu escolho não melhorar, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem ou não encontram o feeling, assim, o vínculo, a pessoa que acha que se sinta escutada. Às vezes, muitas vezes elas não encontram por onde ou não têm condições, né? A gente tende, às vezes, a colocar a saúde mental como algo privado do sujeito, me entende? Íntimo. Então, é ele que está doente na sua vida íntima. Mas a gente nunca faz saúde mental de forma privada. A gente sempre vai linkar a saúde mental com relações, com questões culturais, sociais, econômicas. Então, não é que às vezes a pessoa não quer, às vezes não está conseguindo, não conseguiu encontrar o caminho ainda, ou ter alguém que conseguisse ter acesso a ela. Como eu falei em outro momento, é muito comum que elas, num primeiro momento de sofrimento, elas procurem ajuda, né? Muitas vezes, quando elas silenciam, é porque já chegou um ponto que elas não estão conseguindo mais, né? Então, o primeiro momento, muitas vezes, é de busca, né? Então, a gente só tem que cuidar esse discurso porque parece que o sujeito decide. Isso, eu acho, não é uma decisão. É uma impossibilidade, às vezes. Carla, aproveitando esse gancho dessa pergunta, a gente já vivenciou aqui na escola situações em que se percebe que um estudante precisa de ajuda psicológica e que, quando a gente conversa com a família, eles dizem, não, mas ele não quer esse atendimento. E aí, o entendimento da família é que, se obrigar, não vai funcionar o atendimento. E eu gostaria também de uma ajuda, digamos assim, para que a gente possa orientar essa família ou esse estudante. O que a gente faz nessas situações? Será que esse obrigar vai ajudar ele? Ou realmente, se ele não estiver disposto, tu acha que o tratamento não vai funcionar? Assim, a gente pode pensar duas coisas. Uma delas é que, sim, seria legal que as pessoas tivessem disponibilidade para ir ao psicólogo, né? Disponibilidade afetiva, de tempo, financeira até, para ir lá e repensar suas questões. Mas nem sempre isso é uma realidade, né? Tanto nesses três sentidos, desde uma disponibilidade afetiva, de tempo e financeira. Seria legal? Seria. Mas o que a gente poderia pensar que também é muito válido, né? Que relações que têm uma qualidade, elas já poderiam servir de rede de apoio e de amparo. Então, cada vez mais se tem trabalhado, voltamos à escuta, né? Que as pessoas consigam se apoiar e consigam escutar, né? Porque às vezes eu não vou ir até o psicólogo, até por ter um tabu muito grande, às vezes, do psicólogo, né? Mas daqui a pouco eu tenho um vínculo muito bom contigo. E eu me sinto amparado por você, e eu me sinto acolhido, e eu consigo processar algumas questões minhas, né? Ou daqui a pouco eu tenho uma mãe legal, um amigo legal. Então a gente vai percebendo assim que quanto mais qualidade a gente tem nas relações, menos sofrimento psíquico a gente tem. Legal é ir no psicólogo, mas se eu ir no psicólogo e lá ficar 45 minutos, 1 hora, mas chegar em casa e for humilhado pelo pai, pela mãe ou pelos amigos, não vai, é difícil dar a volta nisso. Então, assim, eu acho que isso traz para nós, para todos, enquanto ser humano, uma potência nas relações, assim. Né? Acho que coloca todo mundo no papel de saúde mental, né? Não fica só para os profissionais da psi, né? Tanto psiquiatra ou psicólogo, né? Acho que traz todo mundo para a cena de acolher e ajudar, assim, sabe? E aí, às vezes, sim, né? Eu daqui a pouco começo conversando contigo, começo a me sentir mais tranquilo, daqui a pouco eu chego lá, né? Agora, eu acho que não tem que invalidar o fato de não querer ir no psicólogo, não temos nada para fazer. Daqui a pouco tem que estabelecer relações mais de respeito, de acolhida, e isso vai se construindo até lá. Bom, a nossa última pergunta eu achei muito importante, e ela diz assim: onde buscar ajuda aqui em Diniz? Então, onde buscar ajuda, né? Eu acho que a gente pode, então, pegando desse ponto, assim, que a gente pode ter ajuda em escutas qualificadas, isso não perpassa por todos os profissionais, vamos colocar assim, pega educação, pega saúde, pega social, pega bons amigos. Então, a gente tem uma ajuda aí. Mas vamos pensar numa ajuda profissional. Aqui em Dionísio, a gente tem unidades de saúde,
né? A gente tem o CAPS aqui, que é especializado, né, no atendimento de saúde mental. A gente tem a rede privada também, que tem psicólogos e psiquiatras. E também tem o CVV, né, que acho que a gente comentou, o CVV é o Centro de Valorização à Vida, então, que é o 188, que pode se ligar, fazer ligações por e-mail, por ligações por e-mail. Pode fazer ligações, pode mandar e-mail, tem chat, enfim, que também está, acho que 24 horas, que tem pessoas que estão nessa escuta, né? Então, a gente tem uma rede que está voltada para acolher pessoas com sofrimento psíquico. E essas perguntas, essas ligações, elas são seguras? Sim, né? O CVV, vamos pegar assim, na verdade, todo atendimento profissional, ele tem que ser ético, né? É um compromisso que a gente assume quando recebe alguém, né, em situações de sofrimento. E as ligações também, o CVV, ele tem toda uma, não é uma ação solta, né? Ela é uma política, né? Se incorporou, acho que agora no ano ano de pandemia, ela se incorporou no Ministério da Saúde, né? Então tem todo um critério para se ouvir, enfim, né? Tem todo um critério de acolhimento, não é algo que eu vou me expor e não vão cuidar daquilo, né? Vão cuidar. Muito bem, então nós queremos agradecer a parceria da psicóloga Carla, da assessora Adaia, do Polo de Altas Habilidades e Superdotação, que pensou com muito carinho nesse projeto para que pudesse estar chegando até vocês. Então vai o nosso agradecimento também ao Portal Tri, um grande parceiro nosso que também sempre está nos ajudando e nos apoiando em todos os nossos projetos. E para finalizar, então, vamos ler, né, mais uma frase bem bacana que um dos alunos prepararam aqui para nós. Neste mundo, somos energia e espiritualidade. Sem a fé, sem acreditar em algo maior, tudo fica mais difícil. Fortaleça a sua vida espiritual e a sua vida física. Se cuide. Assim, conseguirá enfrentar os desafios diários da sua mente. Pois é, o nosso Portal Entrevistas foi isso, e na próxima semana tem mais uma edição, sempre na terça-feira, às 19 horas, com pautas importantíssimas para você, amigo internauta. Tchau, tchau.